Confere aí. Tá. Ai, eu acho que eu que tô no link errado, né? Deixa eu ver. Eu tô no link errado? Deixa eu sair daqui. Eu não sei se hoje esse link é o de terça ou é o de quinta, na verdade. Deixa eu Eu só voltar entro. aqui. Peraí, vou ver se eu tô errada. Peraí, vou sair e ver. Eu te mandei, Karina, é o de terça. Então ela tá no link certo. Bora entrar pelo link dela lá. Ela tá no de quinta. Manda ela. Ah, tá. Eu acho que esse é o link certo. Eu tô no link certo, tá? Eu tô no link de quinta. Tá. Avisem lá, tá? Tá bom. Virem para esse link. Tá, beleza. Vocês seriam o primeiro, né? Ele tá online ou ele tá aqui? Aqui? Ah, então tá. Ah, tá, ela não tá no online, né? Tá. Bom dia, professora. Bom dia. Vai apresentar slide? Vocês vão apresentar slide? Tá com ele ou contigo? Se quiser já ir colocando. Olá, Mayara, bom dia. Tu quer mandar no chat? Ou tu quer logo abrir aqui? Tá. Nós temos a primeira equipe, que vai ser a equipe do Rafael com o Tiago para apresentar. Então, o Rafael está presencial, eu vou passar o microfone para ele ir colocando já o material enquanto o Tiago conecta, tá bom, gente? E depois a gente tem a equipe da Maiara.
Esse aqui, né? É só assim mesmo, que tá no pendrive. O pendrive já tá no PDF. Aí eu acho que... por aqui, o pessoal te ouvir. Como é que eu preciso? Tiago, você já está por aí? Tô sim. Já está. É só você e o Rafael ou a Brenda também vai apresentar? Hoje vai ser só eu e o Rafael. Tá bom então. Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que ainda não está compartilhado. Menino Rafa compartilhando. É você que vai compartilhar a coisa? O Rafael já abriu aqui, eu vou já compartilhar a tela. Ah, tranquilo. Deixa. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês já? Tá sim. Pronto. Pode sentar aqui, que aí tu escuta o Tiago. Aí vocês verifiquem aí quem começa. Lindo, maravilhoso. Calma, Ok, deixa eu volta. falar um pouco do sistema prisional e execução penal, na necessidade de se rever a lógica de compreensão que se faz acerca da infração penal e dos infratores. Trazendo um conceito histórico para isso, o autor ele enxerga o crime como o resultado de um conflito histórico constante do ter, do pertencer e do ser, certo? Quando ele fala do ter, ele está falando de maneira mais simples dos bens sociais e dos processos cognitivos que esse bem social traz para o indivíduo. No pertencer, ele fala dos grupos sociais, e o ser, ele fala da identidade, de como ele se enxerga. Então, o que ele está falando aqui é que todo mundo tem essa aspiração de ter esse conforto, tanto social quanto para consigo mesmo, né? Então, a gente tem essa aspiração em ter essas coisas, em pertencer a esses grupos sociais e, no final das contas, de ser alguém para a sociedade, né? E para entender melhor sobre o que a gente vai falar um pouquinho mais embaixo, a gente tem que explicar um pouquinho sobre a anomia de Durkheim e de Merton. Na verdade, é o conceito de anomia, né? Mas aí a gente pegou aí duas pessoas que vieram conceituar para falar um pouquinho sobre. O Durkheim ele conceituou a anomia como um enfraquecimento das normas, é um conceito muito mais simples. Existe um motivo pelo qual as normas elas não estão sendo o possível para que esses crimes eles não ocorram, ou seja, esses crimes eles têm consequências obviamente ruins, mas ainda assim não é o suficiente pro infrator evitar de cometer esse crime, né? O Merton ele tem já uma explicação um pouco mais complexa acerca desse assunto, né? Que ele fala que existem duas estruturas que acabam não estando em harmonia, né? Ele fala da estrutura cultural, que corresponde aos nossos valores, aos nossos costumes, né? E ele fala da estrutura social também, que corresponde às questões sociais, às partes aquela questão de como a sociedade ela entrega essas oportunidades
para a gente poder ter, pertencer e ser, né? Então, o Merton ele fala que, tendo em vista essas duas estruturas, a gente percebe que a estrutura cultural, a estrutura social, ela não está preparada para esses valores, para essas aspirações que as pessoas nessa sociedade, nessa cultura, eles têm ali, né? Aqui a gente fala de um caso, né, que o autor ele comenta na cartilha, que é o do furto de celular, né? Eu vou ler aqui: um jovem X furta um celular de última geração, ele furta para uso próprio, ele não tem a mínima condição para ter esse celular, sem emprego, ele se veste de maneira pobre, né? Ele fala que na escola não se agrega em grupos, se é que ele esteja numa escola, e nessa escola, teoricamente, né, os jovens eles têm roupas um pouco melhores, celulares, enfim. Então, dessa forma, ele não se sente pertencente ao grupo social. E, nesse caso, ele viu o celular muito mais do que no celular, muito mais do que só um celular, né? Ele viu um símbolo, uma maneira dele pertencer a esse grupo. Seguindo a lógica que eu falei na introdução, né? Ele tem o celular para poder pertencer em algum grupo e, no final das contas, se sentir alguém, né? Aí eu já vou deixar para o Thiago falar um pouquinho. Bom, gente, eu vou falar agora sobre o primeiro grande desdobramento. A primeira ação em si é justamente o crime, que é quando ele é inserido num contexto em que socialmente age até que aquele conflito de interesses que a pessoa em si ela tende a fazer o delito devido várias questões em si da vida dele, todo o contexto histórico dele e a sua organização em si. Ele coloca como se essa parte inserida na sociedade fosse uma forma em si de perder a força socialmente, como se aquela pessoa tivesse que ter para não. A gente está batendo muito na bola, mas é realmente isso. A pessoa não consegue ser um indivíduo na sociedade se ela não ter. Devido a esse jogo de poderes, querendo ou não, acaba trazendo esse contexto da violência de roubo, furto. E nesse exemplo em si do assalto, é visível que geralmente ou é por necessidade de ter, ou é simplesmente por querer vender para sobreviver. Pode passar. O segundo desdobramento, ele deixa a pessoa, ela deixa de ser o protagonista da infração, e ela começa a ter o contexto valorizado em si pelo conflito histórico que aquela pessoa foi introduzida na sociedade. A gente não sabe se ela veio de baixa renda, ou se ela tem contexto conflitante com a própria família. Isso tudo é mais caracterizado hoje em um julgamento, porque até certa parte, antigamente, não se julgava o crime e não a história do crime, do porquê aquele crime aconteceu. Pode passar. O terceiro grande desdobramento é justamente a ressocialização e a reintegração daquela pessoa, e o começo da reintegração da pessoa
na sociedade. Hoje nós temos uma educação em si que valoriza a vida. Então, essa conscientização que a gente tenta prezar é para que a pessoa entenda o porquê ela cometeu o delito e por que ela está pagando pelo aquele delito pelas normas da sociedade. E como essa questão da ressocialização, ela precisa ser voltada para harmonizar a sociedade com aquela pessoa que cometeu o delito. Pode passar. O quarto grande desdobramento é justamente a reintegração, que, querendo ou não, sabemos que é muito difícil devido a questão do diálogo, a visão direitos, a própria organização social que nós temos, isso ainda haja esse engajamento. Até porque acho que não tem na parte da Castilha, mas acho que a gente não faz isso há menos de 100 anos. Vai passar um caminhão agora, gente, desculpa. Ok. Nós temos um histórico da própria civilização humana de punir em si. O nome prisão em si vem de punição, vem de algo que deve ser punido. Agora que a gente está começando a ressignificar o contexto da prisão, que é uma questão de ressocialização e para que a pessoa volte. Não, hoje no Brasil não tem mais aquela questão de prisão perpétua. Eles tentam reduzir o máximo possível. Dependendo dos casos, a pessoa ela pode pegar penas muito altas, mas pela educação que ela tiver e pelo comportamento que ela tiver enquanto estiver detida, ela vai continuar, ou ela vai continuar na cadeia, ou ela simplesmente ela pode ter a chance de ser reintegrada à sociedade. O foco em si dessas políticas públicas deveria ser isso, mas infelizmente a gente ainda está caminhando, engatinhando nesses passos. Só fazer um adendo aqui que nesse quarto grande desdobramento ele fala também da importância dos presos não estarem sendo ressocializados e sim reintegrados, né? Então eles não querem simplesmente jogar aquela pessoa que estava ali naquela penitenciária no mundo e dizer, tá aí, sabe? Eles procuram fazer um trabalho muito maior, não só com os presos, mas também com os indivíduos e a imagem que os indivíduos, que os cidadãos de bem, ele tem acerca dos presos, né? Inclusive, teve nesse texto a gente tive um exemplo de um projeto que teve, né? Foi um projeto da turma de penal da USP com o Departamento Penitenciário Nacional, né? E o que eles fizeram? Eles estavam dividindo a turma em duplas e eles iam passando, eles iam visitar a penitenciária e iam conversar um pouco com os penitenciários lá, né? Não só para eles ressignificarem essa ideia de como é o penitenciário, mas também para as próprias pessoas que ali estão presas, procurar ressignificar essa ideia
do que de fato é importante, né? É o ter, é o pertencer, é o ser, ou são os seus comportamentos serem morais ou não, né? E também a questão da própria reintegração com a família, que acho que é a primeira barreira que uma pessoa que está presa, ela tem, porque a aceitação da família é muito importante para a reintegração daquela pessoa no contexto social. Tem todo um tipo de preconceito, querendo ou não, eles não vão conseguir um emprego rápido, então, geralmente, eles tendem a voltar a cometer crimes. O intuito é tentar minimizar ao máximo até ter um controle. Mas, infelizmente, é um pouco complicado devido justamente aos preconceitos que a sociedade tem. Bom, é isso. Pode passar, irmão. Essa foi a nossa Essas daí são referência, as nossas basicamente a referências. cartilha. E é isso. É nóis. Obrigada, meninos, pela apresentação, foi excelente, tá? Vocês estão de parabéns. Deixa eu só. Vamos lá. Tem que minimizar aqui. Acho que é aqui, né? Pode fechar aqui também. Tá. Obrigada, viu? Excelente apresentação aí de vocês, né? Estudaram bastante, isso que é importante, tá? Então, agora a gente vai para a segunda liberado, tá? De nada. Agora vamos para a apresentação da Maiara e sua equipe. Vocês vão compartilhar o slide? Querem que eu compartilhe, Maiara? A Aline vai compartilhar o slide, professor. Tá bom. Deixa eu tirar a máscara, que o Rafael precisa sair. Tá só eu na sala, eu posso ficar sem máscara. Bom dia, esse é o nosso trabalho sobre o parecer técnico sobre a escala Harry, né? Desse manual, da cartilha do psicólogo. Pode passar, Aline. O que é a escala Harry, né? Acho que é Harry ou Harry, mas vou chamar de Harry, que é a escala Harry PCLR, né? Ela é uma escala de pontuação para avaliação de psicopatia em populações forenses masculinas. Ela foi desenvolvida por Robert Hare. Esse teste ele foi projetado para avaliar o grau de periculosidade e readaptação à vida em comunidade de maneira segura, né? Além de avaliar a periculosidade, ele vai ver o grau que essa pessoa consegue, esse sujeito consegue voltar às suas atividades de vida diária e sua relação com a sociedade. Essa escala, ela avalia e pontua 20 itens considerados protótipos da psicopatia, como loquacidade, superestima, mentira patológica, manipulação, ausência de remorso ou culpa, insensibilidade afetivo-emocional, indiferença, falta de empatia, estilo de vida parasitário, descontroles também, promiscuidade sexual, transtornos de conduta, ausência de metas de longo prazo, impulsividade, entre outras, né? Segundo esse texto,
Os itens que avaliam os crimes e a conduta criminal consideram apenas os contatos formais com o sistema de justiça, né? Então, ele vai atuar no sistema de justiça na concepção ou psicopata ou criminoso, né? Ele atua nesse sistema para a justiça. E o segundo texto, né, essa seletividade social e penal se revela, se mostra na criminalização da sua própria exclusão, né, a própria exclusão social que fazem das pessoas, como foi falado no grupo anterior, da falta de oportunidades, né, então ele também é um sistema excludente. Então, ele vai caracterizar essas pessoas, como no próprio texto mostra, existe uma porcentagem, né? 70% são negros e tiveram só o ensino fundamental. Então, ele se torna excludente, né? Ele acaba por caracterizar ainda mais essa população carcerária. E o texto faz refletir sobre várias questões excludentes, né? Como também foi dito pelos meninos, ele traz muitos estigmas sobre os ex-presidiários, né? Principalmente da dificuldade de inserção social, preconceitos contra recursos assistenciais, né? Do sistema prisional, isso que a gente vê muito, que a gente vê muito comentário na rua, na boca do povo, dizendo que o governo dá dinheiro para os presos. Isso são recursos assistenciais, né? E por direito deles. Como foi falado pelos meninos também, eles vão sair dali e vai ser muito difícil eles encontrarem outro emprego. Eles vão ser rejeitados, não só pelo trabalho, também pela sociedade, né? Se a gente vê, comum, principalmente quem anda de ônibus, ver pessoas que entram no ônibus com a tornozeleira. Valeu, Mayara. Desculpa, professora. É comum ver no Vocês ônibus... estão ouvindo a Mayara? Sim. Oi? Aqui. Pegou? Vocês me ouvem? Pegou? Tá normal. Sim, professora. Tá tudo normal aqui. A senhora está escutando, professora? Acho que é o 10 a mais agora. Ela saiu? A professora saiu. Mas eu acho que ela saiu para entrar de novo. Ah, tá. Tá escutando, professora? Oi? Oi, tô ouvindo. Pode continuar. Eu caí aqui com vocês. Então, a gente vive numa sociedade que exclui essas pessoas, né, do convívio social. Quem anda de ônibus vê pessoas entrando para vender bombom com tornozeleira eletrônica, aí aguardam um celular, o motorista às vezes não quer parar. Então, é muito difícil essa reinserção social, né? Ele reforça também, esse texto, que a análise do PCLR centra-se, sobretudo, na capacidade do indivíduo se manter, né, em sociedade, planejar também planos para o futuro e, principalmente, na situação de desemprego. Como eu falei, é um teste usado para diferenciar também, que acaba dando uma diferença entre o criminoso, né, e o psicopata. Então, esse teste também vai ser usado na reinserção do criminoso à sociedade, né? Será que ele tem um grau aqui, sim, de criminalidade que ele vai poder voltar à sociedade, vai poder trabalhar? Então, que recursos assistenciais a gente pode dar para aquela pessoa, entendeu? Pode passar. Oi, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre os itens que a Mayara citou
que são da escala, né, do PCLR, que é para vocês terem uma noção de como é pontuado, né? Vou falar sobre esses aí, mas são vários. Nesse primeiro item, na ausência de remorso ou culpa, eles atribuem uma importância ao arrependimento e na atribuição de culpa individualizada. Então, se o preso argumentar desfavoravelmente a sentença judicial, ou se ele manifestar um julgamento crítico a respeito do crime dele, por exemplo, que a sentença dele foi muito severa, ou que ele foi julgado de forma incorreta, então ele vai ter uma pontuação garantida nesse item. E aí, já no item superestima, tem uma visão mais crítica do acusado pelo sistema prisional, que pode ser tratada quanto a um traço psicológico, podendo ser usada contra ele. Ou seja, ele não demonstra constrangimento ou mobilização pelo problema que ele tem com a justiça. E ele acredita que as circunstâncias dele lá são má sorte, ou que é por causa de amigos infiéis, ou que o sistema é injusto. Então, é dessa forma que eles vão pontuando, né, em cada item. Na incapacidade de aceitar responsabilidade pelos próprios atos, na cartilha, eles sugerem que seja feita uma investigação do porquê dos crimes terem sido cometidos. E se o acusado justificar com transtornos psicológicos, amnésia, múltiplas personalidades, abuso de substâncias, o PCLR, para ele é uma incapacidade dele se responsabilizar pelos atos dele. O próximo é insensibilidade afetiva emocional. Então, se o preso não admite o crime dele, se ele não demonstra culpa, se ele não demonstra arrependimento, como consequência, ele vai entrar nesse item, né, nessa categoria. Então, se ele não apresenta culpa, ele vai estar no item da insensibilidade afetiva emocional. E logo ele vai pontuar na indiferença e falta de empatia. E aí, como consequência, também a incapacidade de aceitar os seus próprios atos será pontuado novamente. Então, de acordo com quanto é feita essa investigação, ele vai pontuando, né, em cada item, e pontuando novamente até que sejam feitos todos os itens. Essa avaliação, ela é feita como um confessionário, né? Como se fosse uma perícia policial, mas é uma avaliação psicológica, né? Então, o setting de avaliação pericial, ele é diferente do setting clínico, que é aquele modelo clássico do psicodiagnóstico. Ele utiliza outros parâmetros para essa avaliação, e o texto traz que, para nós, psicólogos clínicos, né, que pode ser uma dificuldade sair dessa parte da psicologia clínica para fazer essa avaliação jurídica, porque os nossos termos éticos, eles mudam. O da clínica é uma e o do jurídico é outra. E aí o texto traz vários questionamentos sobre essa ética, porque não tem como formar um vínculo com essa pessoa que está ali, porque tudo que ele pode falar vai ser usado contra ele como forma de punição. Então, a fala dele, ela causa aprisionamento, ela causa adoecimento para ele. Então, essa forma de avaliação baseada na verdade, com o intuito de expor a vida dele, né, tem até uma proposta psicanalítica, em que a fala vai levar ao processo de cura através de um vínculo de
de confiança, ela não tá dentro dos pressupostos da psicologia jurídica. E aí o texto fala muito sobre essa reinserção na sociedade, sobre o questionamento, na verdade, fica como que vai inserir ele na sociedade se não é possível criar um vínculo com essa pessoa. E aí, a outra coisa que o texto também, ele começa a fazer vários questionamentos é sobre as situações que impedem que a avaliação tenha informações objetivas. Então, ele fala que essa avaliação, ela não pode ser feita através de anotações de outras pessoas, julgamento de terceiros, que essa avaliação tem que ser feita por nós na presença da pessoa que está ali, do criminoso, do preso, né, que é do acusado, são os termos que o texto usa. Então, o manual ele aponta para essa importância de não utilizar os apontamentos de anotações de outros profissionais, porque é impossível saber a importância do atendimento sem o conhecimento das circunstâncias, dos objetivos e dos fatores que não podem ficar registrados, né? Tem vários fatores que não podem ficar registrados. E é isso, pode passar. Oi, gente, bom dia. Como a gente pode ver, né, é quase impossível falar sobre a criminalidade sem discorrer sobre o desvio de personalidade antissocial, né, que é sobre os psicopatas, que correspondem a 1/4 da população carcerária brasileira, sendo indivíduos considerados pela psiquiatria como intratáveis ou insuscetíveis. Mas o que é importante deixar claro também é que o texto, ele não busca, o texto, o estudo, ele não busca trazer resposta definitiva sobre o problema, porque como a gente pode ver que no Brasil é quase inexistente, especialmente na área jurídica, né? O debate sobre os instrumentos de avaliação de risco. Então, é preciso mais aprofundamento nos estudos para que testes como esses, como nós podemos ver, há muitas incongruências, principalmente trazendo para a nossa realidade, né? Que os testes deixem de ser simplistas e generalizados mediante as questões da crise carcerária no Brasil. Como a Karina falou, e a Mayara também, tem que respeitar, né, a situação do indivíduo, a sua subjetividade, tem que levar em consideração o lugar e as respectivas particularidades e regras. Né? Então, nosso trabalho foi esse, né? Agradecemos bastante a atenção de vocês. Obrigada, meninas. Muito boa a apresentação de vocês, né? Estou muito feliz com o nosso seminário. Todas as equipes fizeram excelentes apresentações, tá? O prof fica muito feliz aí com a dedicação de vocês. Esse tema, né, da escala Hare, né, é um tema bem interessante da gente estudar. É o único teste que efetivamente ele foi desenvolvido exclusivamente, né, para a população carcerária. Então, diferente dos outros testes que a gente utiliza, que são os nossos testes que a gente utiliza em todos os contextos, né, seja clínica, organização, escola, e aí só muda aquilo que a gente quer investigar. A escala Hare, ela foi desenvolvida e sistematizada exclusivamente e é de uso exclusivo para a população carcerária. E existem, né, aí os diversos pontuações e críticas ou não críticas, né, com relação a esse teste, como as meninas muito bem pontuaram, mas que são coisas que a gente não se encerra em um questionamento ou em um debate, né? São questões bem mais amplas, onde a gente precisa realmente avaliar a importância e a necessidade de uma aplicação de um teste, né? Que vai segregar, né? Como as meninas colocaram, o estabelecimento do vínculo
com aquele que será avaliado e que este resultado será utilizado inclusive contra ele, é um vínculo que não é um vínculo que a gente pode dizer que realmente será estabelecido, né? Então, aquela pessoa ela vai estar ali munida de algo para que ela não seja, de alguma forma, prejudicada, de alguma forma afetada por aquele resultado que possa vir a somar dentro do teste. Então, como a gente também já discutiu nos outros grupos e nas nossas aulas, nós temos aí esse grande embate sobre os processos avaliativos dentro do campo da área jurídica, né? E a gente saindo daquele histórico onde a psicologia jurídica surgiu para avaliar e indo para o nosso momento atual, que é uma prática de reintegração, que é uma prática de olhar este sujeito que está em sofrimento e não termos um instrumento para a segregação social, tá bom? Então é isso, gente. Hoje a gente vai finalizar um pouquinho mais cedo, né? Só tínhamos essas duas equipes para apresentar. Terça-feira é feriado, então a gente não se encontra, mas na próxima quinta a gente já então retoma com os nossos assuntos agora para a primeira verificação. Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre a primeira equipe ou sobre o tema da segunda equipe? Professora, eu gostaria de fazer uma pequena. Fazer um pequeno comentário, né? Pode fazer. Eu gostaria de dizer que, particularmente, eu achei o tema enriquecedor, né? Porque até então eu ainda não tinha visto sobre essa escala. Então, particularmente, quebrou muita coisa do que eu pensava que era, né? Como funcionava certos tipos de testes sobre crimes, né? Sobre criminosos e tudo mais. Então, eu adorei ter estudado sobre isso. Muito obrigada por nos proporcionar essa pesquisa. Obrigada a vocês. Essa cartilha, gente, é um guia de bolsa que a gente precisa estudar, né? Então, por isso que a minha ideia do seminário ter sido em cima dela, que a gente teve a oportunidade de conhecer a cartilha, né? De a gente ir passeando por ela. É uma cartilha que ela foi construída justamente para sistematizar a nossa forma de atuação dentro do sistema prisional e que a gente precisa conhecer, né? E a gente não conseguiu ver todas, né? Infelizmente, pela quantidade de equipes, ficaram alguns capítulos de fora, mas deixo aí como sugestão que vocês passeiem nos outros capítulos que não foram discutidos aqui em sala, porque tem temas muito interessantes e que a gente precisa descobrir, né? Que a gente precisa conhecer. Obrigada, Aline, pelo depoimento. Mais alguém? Obrigada, professora. Eu gostei muito. Obrigada também, Mayara. Que bom. Então tá bom, gente. Beijo grande. Bom finalzinho de semana e semana que vem a gente se encontra novamente. Tá Tchau, bom? professora. Bom descanso. Bom feriado para a senhora. Tchau, obrigada. Tchau, professora. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau, Thiago.